bem, gente? Mais uma aula hoje, começando o módulo B, que é o quadro respiratório. Hoje vamos falar de nariz, nasofaringe, laringe e traqueia. É uma aula um pouco mais extensa, bastante informação, então a gente decidiu separar em duas aulas, tá? Vão ser dois vídeos para poder cobrir a matéria toda sem ficar muito pesado. Então vamos começar sobre o nariz, né? O nariz ele é formado por uma parte óssea, principalmente, que é formado pelos ossos nasais, um de cada lado, o processo maxilar do osso frontal, tá? E o processo frontal do osso maxilar. Tá? Essa aqui forma a parte dorsal, né? E a raiz do nariz. Tá? Logo abaixo a gente vai ter essa abertura piriforme, né? Separado por um septo no meio, chamado narinas. Tá? As narinas são aberturas anteriores nessa cavidade piriforme, que forma a cavidade nasal propriamente dita. Tá? Essa cavidade nasal ela é dividida, na verdade, em duas cavidades nasais, direita e esquerda, separado por um septo. Esse septo ele tem parte cartilaginosa, que é a parte mais anterior, e a parte óssea, que são dois ossos formados na parte posterior. A parte de cima é através da lâmina perpendicular do etimoide e a parte de baixo é o osso vômer. Tá? Na parte lateral da cavidade nasal, a gente vai ter essas proeminências em forma de cortina ou cortinado, né? São as conchas nasais, são três conchas: concha nasal superior, média e inferior, tendo os espaços aéreos, né, por baixo de cada concha, chamados meatos nasais, inferior, médio e superior. Tá? Esses recessos são por onde passam o ar, né, circulando da parte anterior para a parte posterior. Aqui atrás, a gente tendo a visão posterior, vamos ter as aberturas posteriores da cavidade nasal, chamadas são as coanas, tá? Uma de cada lado. Aqui no meio está o septo, tá? E as coanas, elas se continuam posteriormente com a faringe, né? No caso, a nasofaringe, na altura da parte das coanas. E com isso a gente mostra as principais estruturas da parte óssea da cavidade nasal e do nariz propriamente dito. O nariz obviamente não é só osso, né? A gente vai ter uma estrutura cartilaginosa, né, formado por 5 cartilagens principais. A cartilagem que pega no meio, né, do septo nasal é a cartilagem do septo, ou cartilagem septal, que ela é ímpar, separando as duas metades do nariz. E temos duas outras cartilagens laterais, né, aqui do nariz, e duas cartilagens alares, né, da asa do nariz, que ficam aqui. Tá? Elas se inserem do osso e se prolongam anteriormente, né, bem aderida à camada da derme, né, tem pouco tecido celular subcutâneo, e com isso formando o prolongamento, né, e dando uma estrutura cartilaginosa para que o nariz não colabe durante a inspiração, tá bem? E acima da cartilagem a gente vai ter a estrutura muscular, então aqui, ó, temos o músculo nasal, que pega essas fibras transversais aqui. Temos um músculo que é o levantador comum da asa do nariz e do lábio superior, e o outro músculo que é o prócero, tá? Que pega bem aqui do dorso nasal e vai em direção à testa, à glabela, essa região, tá bem? Esses músculos, eles existem em qual sentido? De você fazer o músculo levantar o nariz ou abrir e fechar as narinas, para que aumente ou diminua, né, a facilidade com que o ar passe. Tá? Então, quando a gente precisa uma respiração forçada, na insuficiência respiratória, por exemplo, a gente tem o batimento de asa de nariz para, na inspiração, a abertura da entrada de ar ser maior. Tá? E esses músculos vão nortear aí a necessidade de ar que vai entrar. Então a gente falou sobre a parte óssea, cartilaginosa e muscular, né, e cutânea até do nariz.
E aí vamos continuar agora a parte cutânea, que é esse pedacinho que não foi retirado da pele. A parte cutânea do nariz, ela se continua pelo interior da cavidade nasal, tá? Essa parte mais anterior da cavidade nasal é chamado vestíbulo nasal. É aquela região onde tem pelos, tá? Aqui não tem pelo porque é uma peça, né? Mas essa região, ela é a continuidade da pele externa. Vestíbulo nasal recoberta por epitélio e com pelos. Esses pelos, também chamados de víbriças ou vibriças, né? Eles têm uma função de filtragem do ar, tá? Eles filtram e umidificam o ar que vai entrar na cavidade nasal, tá? E aí esse ar já filtrado, sem partículas, entram na cavidade nasal e atravessam essa parte que a gente mostrou pelo crânio. Isso aqui é agora uma M-face, mostrando a parede lateral, né? Aqui, ó, a concha nasal superior, média e inferior, tá bom? Nesse é o trajeto onde o ar vai passar pelos meatos embaixo de cada concha, tá? E até chegar aqui atrás na região da nasofaringe. Nessa região a gente vai ter alguns detalhes. Por exemplo, a parte mais próxima do teto da cavidade nasal, a gente vai ter aqui o osso etimoide, tá? O osso etimoide tem uma estrutura que não sei se vocês lembram, chamado lâmina cribiforme ou lâmina crivosa. Ela é cheia de furinho aqui em cima no crânio. Através deles vão sair neurônios do bulbo olfatório, tá? Que é o primeiro par craniano, e que vão descer para essa região, que é a região responsável por interpretar a sensação do odor, tá? Então, isso daqui é a região olfatória da cavidade nasal. Temos uma outra área em particular, que aqui não tem representação específica, mas ela fica logo na frente das conchas nasais. Fica aqui chamado área de Kisselbach. Essa área de Kisselbach nada mais é do que um ponto onde as artérias principais, artérias palatinas, esfenopalatina, elas se anastomosam aqui, formando uma rede hipervascular. Tá? É dessa região que geralmente tem sangramento nasal, tá? Que a gente chama de epistaxe, né? A epistaxe acontece geralmente por traumas, pequenos traumas ou até mesmo espontâneo nessa região aqui. O sangramento é mais anterior, tá bem? Por isso que a gente faz o tamponamento por aqui, quando a gente entra para fazer um tamponamento anterior. Outro detalhe anatômico são essas lojas cheias de ar que a gente já estudou, né? São ossos pneumáticos que formam os seios. Aqui o seio frontal, aqui atrás o seio esfenoidal, né? E aqui não representado, né, profundamente, vai estar o seio maxilar, na região da maxila, e os seios etimoidais dentro da parede do osso etimoide. Tá? Esses seios vão drenar os etimoidais para o meato da concha nasal superior, enquanto o frontal e o maxilar para o meato da concha nasal média. E a concha nasal inferior, ela vai drenar o ducto lacrimal, tá? Então as lágrimas que a gente quando chora, fica com o nariz escorrendo, é através de um ductozinho que deságua aqui embaixo da concha nasal inferior, tá bem? Aí com isso a gente passa, terminando a cavidade nasal, as estruturas mais importantes, e tem uma estrutura, uma peça anatômica, e aqui não está representado as conchas, a gente não consegue ver porque foi mantido o septo nasal, tá bem? Aqui, ó, através da mucosa a gente consegue ver a lâmina cribiforme com os neurônios descendo em direção ao septo, tá? Então, isso aqui é a área olfativa. Aqui atrás a gente tem a parede do septo, tá? E aqui a nasofaringe propriamente dita. Eu estou abaixando o palato e aqui a gente vai ter o ósseo da tuba auditiva, o toro tubário, tá? E aqui ficaria a tonsila faríngea, né? Aqui atrás. E com isso a gente desce pela orofaringe em direção à laringe, que vamos falar no próximo vídeo.